A história da Amy Winehouse é uma história que gera muito interesse em muitas pessoas, em gerações inteiras, e que eu não tenho a menor dúvida que ainda vai gerar muito fascínio e muito interesse em vários cineastas daqui pra frente, como já gerou até aqui. Em 2015, por exemplo, o documentarista Asif Kapadia, que tinha feito aquele documentário do Senna alguns anos antes, ele fez um documentário sobre a Amy Winehouse, né, o Amy, que até ganhou o Oscar, e que é um documentário muito bom, ele humaniza muito bem a figura, o mito da Amy Winehouse. E por que é uma história que gera tanto fascínio assim nas pessoas? Porque, além da Amy Winehouse ser uma cantora muito talentosa, a história da vida da Amy Winehouse é uma história dramática por natureza, é uma história muito triste. É a história de uma garota bastante talentosa que, em vida, teve a imagem dela completamente destruída e transformada num monstro por conta dessa cultura horrorosa do jornalismo de fofoca, que fez questão de desumanizar a figura da Amy Winehouse ao criar um espantalho, um monstro, a partir de questões privadas que diziam respeito a absolutamente ninguém, senão a própria Amy Winehouse. As questões dela com bebidas, com drogas, enfim. Eu posso até citar o meu próprio caso. Quando a Amy Winehouse era viva, eu era criança, né, eu devia ter meus 10 anos de idade, e eu confesso que nem me passava pela cabeça que a Amy era uma cantora tão talentosa. Porque o que chegava pra mim, aos montes, era aquela caricatura que a mídia vendia dela. Ah, bêbada, drogada, que mal conseguia se manter em pé, que mal conseguia terminar uma frase, e por aí vai. E só depois que ela morreu, e os anos foram se passando, e o mito sobre a Amy Winehouse foi se formando, que eu fui me dar conta de que a Amy Winehouse era uma baita de uma artista. E quando ela era viva, isso simplesmente não me passava pela cabeça. Eu acho isso terrível. Terrível. Mas também não vou me culpar por isso, porque afinal de contas, eu era criança, e o que chegava pra mim naquela época era essa caricatura montada. Então, dito tudo isso, é claro que a trajetória da Amy Winehouse, ela tem um potencial dramático inquestionável. Só que, infelizmente, é um potencial que esse Back to Black aqui, não só não aproveita, como ele desperdiça completamente. O filme foi dirigido pela Sam Taylor Johnson, que é a mesma diretora do Garoto de Liverpool, sobre o John Lennon, e também do primeiro 50 Tons de Cinza. E é um filme que, sob o pretexto de supostamente querer homenagear a Amy Winehouse, o filme termina ajudando apenas a desumanizar ainda mais a figura da Amy Winehouse e a revigorar aquela caricatura que vinha conseguindo ser enterrada nos últimos anos. Ele traz de volta aquela caricatura e mata a humanidade da Amy Winehouse. Mas antes de entrar no filme Back to Black como um todo, aquele aviso de sempre: se você já tá por aqui, aproveita e curte esse vídeo aqui embaixo e se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui e deixa o seu comentário aqui embaixo. Diz o que você acha da Amy Winehouse, o que você achou desse filme aqui. E além disso, um outro aviso que eu também não posso deixar de fazer aqui. Como vocês já sabem, os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul estão passando por uma tragédia sem precedentes na história do país. Vocês estão acompanhando aí as notícias há mais de um mês, são centenas de pessoas que foram atingidas por essas chuvas, por essas enchentes, e é uma tragédia que a gente não pode simplesmente fingir que não é com a gente. Então, qualquer ajuda aqui nesse caso é válida, e por conta disso, eu tô deixando aqui na descrição desse vídeo dois links, um da Agência Brasil e o outro do SOS Rio Grande do Sul, pra poder ajudar, orientar como que a gente pode ajudar a galera lá do Rio Grande do Sul nesse momento tão difícil em que eles tanto precisam de ajuda. E se você tiver mais alguma ideia de como ajudar essa galera, deixa aqui nos comentários mais links. Vamos fazer de tudo possível pra poder ajudar ao máximo que puder a galera do Rio Grande do Sul nesse momento, beleza? Vamos lá então, voltar pra Back to Black. A primeira frase que a gente escuta em Back to Black, né, a frase que abre o filme, é uma fala da personagem da Amy Winehouse em que ela diz que eu quero ser lembrada como uma cantora, eu quero ser lembrada pela minha voz, eu quero que as pessoas escutem a minha voz e esqueçam rapidamente dos problemas da vida delas, ou alguma coisa assim. Ok, é uma premissa interessante, e é uma forma bacana de você abrir um filme que, afinal de contas, gira em torno de uma cantora. Ainda mais uma cantora tão talentosa quanto foi a Amy Winehouse. Só que o problema é que não demora muito pro filme pegar essa premissa e jogar ela totalmente pra escanteio, a fim de se concentrar quase que exclusivamente nos problemas pessoais da Amy Winehouse. O que, ok, pode até não ser um problema, se a intenção do filme for claramente essa. Só que o problema é que o filme nunca parece definir exatamente um foco pro que ele vai querer abordar ali. Então, ao abrir a projeção com essa frase que eu mencionei agora há pouco, o filme joga um holofote na vida artística da Amy Winehouse, como se essa fosse ser o centro das atenções do filme pelas próximas 2 horas, e ele levanta um potencial que, depois disso, nunca mais é alcançado pelo filme, porque o filme nunca mais volta a ter interesse nisso. Então, como forma de encobrir o lado artístico da Amy Winehouse, o filme é um fracasso absoluto. O máximo que a gente vê do processo criativo dela se resume aos primeiros 5 minutos de filme. Ela mencionando que gosta muito de jazz, ela citando alguns cantores que ela gosta, que ela admira, ela pegando o violão no quarto pra poder tocar uma música na cama, que é uma cena muito boa, por sinal. Só que depois disso, o filme começa a saltar tão loucamente entre situações e no tempo, e a passagem do tempo nesse filme aqui é tão mal estabelecida e tão confusa, a gente nunca tem uma noção exatamente de onde que a gente tá e quanto tempo se passou, e enfim, ele vai saltando no tempo de uma forma tão apressada que acaba que a impressão que fica é de que o filme tá realmente propositalmente deixando várias lacunas, justamente com o propósito de se esquivar da obrigação de ter que explorar certas nuances. Numa cena, ela conhece os produtores que vão bancar ela, e na cena seguinte, o
álbum dela, o Frank, já foi lançado. Eles até comentam que, aquele álbum ali, o Frank, ele teve uma repercussão muito boa, né? Ele vendeu muito bem e tal. Beleza, mas... Em que momento do filme a gente viu isso? E o resultado disso é que o lado artístico da Amy fica frágil demais pra gente poder comprar, primeiro, o sucesso gradual dela, né, com ela conquistando multidões aos poucos ao longo dos anos, e segundo, que a música dela significa espiritualmente pra ela o que aqui e ali ela diz que significa. Tem uma hora que ela comenta rapidinho ali que a música dela preenche ela como espírito e que move ela, mas não, a gente nunca sente isso, a gente nunca consegue comprar o que ela tá dizendo. E como consequência, a gente chega ao final desse filme aqui com a sensação de que a gente não entendeu direito, afinal, o que move a Amy como artista. Se a gente chegar no final desse filme aqui e perguntar o que a gente descobriu sobre a Amy Winehouse que a gente já não soubesse quando a gente entrou no cinema, a resposta sincera que eu vou ter pra oferecer é... nada. Pra não ser totalmente injusto, tem um caso específico em que o filme consegue sim ser bem sucedido ao levar a narrativa de um jeito que ela própria já seja o processo criativo de uma música específica, que é a própria música que dá título ao filme, Back to Black. Ela é posicionada num momento específico da trama que faz a gente entender como que tudo que a gente vinha acompanhando até ali já serve como o processo criativo que culminou naquela música ali. E faz a gente entender como que aquela música ali, ela é o desdobramento de uma série de acontecimentos que vinham rolando até ali na vida pessoal da Amy Winehouse. É uma pena que, mesmo nessa cena específica, o filme não consiga resistir ao impulso de não estragar essa cena lá no final, ao não conseguir não apelar pra obviedade, ao trazer ela, assim que ela termina de gravar a música, ela falando um... ele me matou, que dói nos ouvidos e que serve só pra mastigar pro espectador uma coisa que já tava óbvia até ali. Mas, de todo modo, pelo menos é alguma coisa, porque no restante do tempo, o filme vai sobrevivendo disso, de lacunas e de saltos inexplicáveis. Numa cena, ela tem uma ideia pra uma música e na outra a música já lançou e já saiu há um tempão. Essa dinâmica, ela se aplica não só ao processo criativo da Amy Winehouse, mas também a toda a vida pessoal da Amy Winehouse, aos problemas pessoais que ela teve, o relacionamento dela com o Blake, por exemplo. Tem um momento no filme em que eles dois terminam, rompem o relacionamento temporariamente, e aí quando eles vão discutir sobre a relação deles dois, o Blake até menciona que, não, porque você é muito explosiva, e você perde o controle muito fácil, e você sempre arruma problema e tal, e ele vai citando rapidamente várias pequenas crises, várias briguinhas, vários casos, que foram brigas e casos que o filme até ali nunca tinha sequer sugerido que eles tinham tido. Até aquele momento ali do filme, a impressão que o filme tava passando era que o namoro deles dois era um namoro absolutamente perfeito, que nunca tinha rolado realmente uma grande crise entre eles dois, e aí de repente, de uma hora pra outra, ele resolve tentar convencer o espectador de que o relacionamento deles dois estava à beira de um colapso, estava turbulento. O máximo que o filme tinha sugerido até ali era um certo desconforto da Amy Winehouse no momento em que ela vê o Blake cheirando cocaína pela primeira vez. Ela descobre que ele tem esse hábito, né, de cheirar cocaína, ele oferece pra ela e ela olha com um olhar meio assustado, ela nega e tal. Mas fora isso, nada de ruim parecia haver entre eles dois. Tanto é que a forma como a Sam Taylor-Joy filma as cenas deles dois, né, se descobrindo e se divertindo, indo no zoológico e rindo e interagindo como um casal fofinho e tal, é uma coisa que só contribui pra gerar essa impressão. E já que eu mencionei a diretora, a Sam Taylor-Joy, vale lembrar também que Back to Black é, de um ponto de vista formal, de estilo, de estética, é um filme formalmente muito medíocre, do início ao fim. Ele tem uma linguagem extremamente corriqueira, que nada tem de inspirado, ele tenta manter um pé numa abordagem um pouco mais realista, pé no chão, mais sóbria, mas ao mesmo tempo ele também não consegue abordar os aspectos dramáticos da narrativa sem cair numa pieguice maior, uma artificialidade maior, então a coisa realmente fica muito desconjuntada de ponto de vista de abordagem dramática, de estilo mesmo. O máximo que eu consigo ressaltar nesse sentido é que a fotografia do filme, ela explora as paisagens das locações, da terra natal da personagem da Amy Winehouse, assim, sob uma paleta sempre fria, cinzenta, desaconchegante, meio que ressaltando como que aquele espaço todo ali é um espaço extremamente melancólico e que uma figura nascida daquele lugar, um ícone saído daquele lugar, só poderia ser realmente um ícone melancólico e trágico como era a Amy Winehouse. Agora, tem aquela questão, né? O filme é recheado de músicas da Amy Winehouse, e as músicas da Amy Winehouse são fantásticas, então isso muitas vezes ajuda a enganar o espectador, porque, né, como que você não vai se deixar levar pela beleza daquelas músicas ali? Como que você não vai cantarolar Back to Black, Rehab e por aí vai? Realmente, não tem como, as músicas são fantásticas mesmo, mas aí que vem aquela velha questão. Isso é mérito do filme? Não, isso é mérito das músicas da Amy Winehouse, que já estão gravadas aí há mais de 10 anos. O filme só se utiliza delas pra poder dourar a pílula ali, o que nos traz a um dos aspectos centrais desse filme aqui, que é a performance
performance da Marisa Abela interpretando a Amy Winehouse. Bom, pra começar, só pra tirar o elefante da sala, o fato da Marisa Abela ser fisicamente tão diferente da Amy Winehouse original é um detalhe que não faz a menor diferença, isso não interessa. Eu já vi muita cinebiografia boa em que o ator que interpretava o biografado não tinha nada a ver com o biografado, e eu também já vi muita cinebiografia bosta em que o ator não poderia ser mais parecido com o biografado e a caracterização não poderia ser mais perfeita. Então, sinceramente, isso não importa, isso não interessa, isso é um não debate. Agora, com relação ao trabalho da Marisa Abela nesse filme aqui, eu acho que ela claramente se esforça, ela tem uma presença de cena legal, ela tem momentos em que dá pra perceber que no futuro, se ela tiver melhor sorte, ela pode sim despontar e seguir uma carreira mais interessante daqui pra frente e tal. Mas o problema é que a personagem que ela tá interpretando aqui é uma personagem que sabota a atriz do início ao fim. Porque a Amy Winehouse que a gente vê aqui no Back to Black é uma personagem bidimensional, ela é uma caricatura. Ela é aquele velho espantalho que a mídia sensacionalista vivia pintando da Amy Winehouse lá quando ela era viva, lá nos anos 2000. Ela não é um ser humano tridimensional, com complexidades, com contradições, com nuances. Não, ela é uma grande caricatura da bêbada, drogada, que vive caindo pelos cantos. As ambições dela são completamente apagadas aqui, e a personalidade da Amy Winehouse nesse filme aqui se resume aos vícios dela. Até a maneira como o filme enfoca as tatuagens dela é uma maneira bem careta nesse sentido, porque é como se cada nova sessão de tatuagem dela demarcasse um novo degrau abaixo na trajetória dela, um novo capítulo da derrocada dela. E francamente, a Amy Winehouse desse filme aqui é uma protagonista desinteressante, por mais que a Marisa Abela tente, em alguns momentos até consiga conferir um pouquinho de simpatia ou de empatia à personagem em si, na maior parte do tempo, ela é uma personagem que a gente não entende muito bem quais são as ambições, o que move ela, não tem muita vida, não tem muito humor. Quando a gente vai comparar, por exemplo, com o que o documentário lá de 2015 do Asif Kapadia pintava sobre o que era a Amy Winehouse, aí então a coisa fica mais humilhante ainda. E pra finalizar, isso me traz aquele que pra mim é o grande problema derradeiro desse filme aqui, que é a forma como o filme aborda algumas das relações entre a Amy Winehouse e as pessoas ao redor dela, em especial os homens da trama, o pai, o namorado e por aí vai. E eu não tenho problema nenhum com uma cinebiografia modificar certos aspectos da vida real de alguém, porque eu entendo que a narrativa cinematográfica, ela muitas vezes ela precisa de certas modificações, certas adaptações, em prol de uma costura dramática que funcione melhor para a obra especificamente falando. Só que o problema é que quando essas modificações começam a criar um ruído moral para a obra, aí a coisa já se torna um pouquinho mais complicada. Você pega, por exemplo, a relação da Amy Winehouse com o pai, por exemplo. A gente sabe que o pai da Amy Winehouse foi um cara extremamente problemático. Foi um cara que teve posturas que ajudaram e contribuíram muito para a piora do quadro da Amy Winehouse no fim das contas. É o cara que se opôs à ideia da Amy Winehouse ir pra reabilitação de primeira, é o cara que, quando a Amy Winehouse tava lá numa ilha, mais suave, tentando se recuperar e tal, ele levou câmeras e equipes de reportagem pra poder fazer uma matéria. Se antes ele era isso, no filme aqui, o pai dela é praticamente a tia May da Amy Winehouse. Ele é o velhinho, docinho, de fala mansa, que tá o tempo todo super preocupado com a filha, com o fato de que ela vai começar a usar drogas, que ele só consegue ver sem conseguir fazer muita coisa também. Além dessa questão moral, extra-filme, é um personagem que também incomoda pelo fato de que não parece ter qualquer tipo de área cinzenta dentro dele. Ele é um personagem de uma nota só. O que, por outro lado, o personagem do namorado da Amy Winehouse, né, o Blake, aí o filme já lida com ele de uma maneira que eu considero bem mais ardilosa, negativamente falando mesmo. Por quê? Porque mesmo se você não souber absolutamente nada sobre a Amy e sobre o relacionamento dela com o Blake na vida real, assistindo ao filme e assistindo ao caminho que a trajetória deles dois toma, você já consegue perceber que, meu Deus do céu, você já percebe que o filme tá sendo condescendente demais com um personagem que obviamente não merece tamanha misericórdia do filme. Porque embora o Blake seja assim um cara simpático, seja um cara engraçadinho e tal, ao mesmo tempo, a gente vê que ele é o cara que trouxe a Amy Winehouse pro mundo das drogas, ele que apresentou ela a cocaína, ele que fazia pressão pra ela se drogar cada vez mais, que levava ela pra ambientes que tendiam a degradá-la cada vez mais. E ele é um cara claramente muito irresponsável, ele é um cara que, bom, como a gente já sabe na vida real, ele foi preso por um motivo absurdo. E mesmo assim, lá no terço final do filme, o filme dá um jeito de meio que ser condescendente demais com ele. Ele parece se esquecer completamente do pequeno detalhe de que ele foi o cara que praticamente destruiu a Amy Winehouse, e pela maneira toda como a Sam Taylor Johnson registra aquele momento ali,
ali, o filme não parece estar discordando muito claramente dele, posicionando ele como um cara que tá fazendo um abuso psicológico claro na Amy Winehouse ali, um gaslighting nela. Não. Até a relação da Amy com os paparazzi, por exemplo, é bastante suavizada pelo filme. Ela comenta numa cena ali no filme que é muito ruim, ela não consegue mais se movimentar, porque o tempo todo tem câmeras querendo tirar uma foto dela pra vender pra revistas e falarem mentiras e tal, mas são momentos muito isolados, e ao final do filme fica a sensação de que ela meio que atravessou um arco, em que ela aprendeu a conviver com aqueles paparazzi ali, em que ela aprendeu a ver eles e sorrir, e ficar um pouquinho mais em paz. De novo, ela não precisa falar nada, só a expressão no rosto da Marisabela, e a trilha sonora, e a maneira como a Sam Taylor Johnson filma aquele último contato dela com os paparazzi, pronto, já é o suficiente pra poder vender a ideia de que ela está em paz com aqueles caras. Então, no fim das contas, Back to Black acaba se tornando, além de tudo, uma obra moralmente comprometida. E isso, a princípio, poderia até não ser um problema, porque a régua moral não pode ser a única régua que a gente usa pra poder avaliar uma obra. Porque isso pode levar a gente a condenar filmes maravilhosos só porque a gente não concorda com eles, e ao mesmo tempo, também pode levar a gente a relativizar filmes que são uma porcaria só porque a gente concorda com a mensagem deles ali. Agora, quando o centro do filme já é moralmente comprometido e tudo que cerca ele também é muito ruim, aí fica realmente impraticável. Então, como estudo de personagem, o filme é um fracasso completo. Como desconstrução de um mito, o filme não funciona porque ele não consegue explorar nenhuma nuance nova sobre ele. E como a suposta homenagem a Amy Winehouse, o filme é uma piada, porque tudo que ele consegue é pisar em cima da imagem dela do início ao fim. É uma pena. A Amy Winehouse definitivamente não merecia isso. É isso. Agora eu quero saber de você. O que você achou de Back to Black? Diz aqui embaixo nos comentários. Curte o vídeo se você gostou, compartilha pros seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.